E daqui a pouco, junto com o Marcão, porque ele veio para isso, na qualidade de matemático, vamos falar com o Ricardo Alexandre Deckman Zanardini. Ele é mestre em métodos numéricos em engenharia. O que significa isso, Marcão? Que demônio quer dizer isso? Daqui a pouco ele vai saber. E professor de matemática. O livro dele chama-se Um Breve Olhar sobre a História da Matemática. Esse é o nosso tema de hoje aqui no programa Light News. Matemática, Fofolete. Não vai fugir dela, não. Já voltamos. Valendo o sorteio de um livro de aventura juvenil, O Menino Ruivo contra as Forças de Helheim, de Edmilson Lacerda, e o livro Um Breve Olhar sobre a História da Matemática, do agora entrevistado Ricardo Alexandre Deckman Zanardini, cujo trecho de livro, daqui a pouco ele lê para nós. Ricardo, bom dia. Olá, bom dia Maria, bom dia Marcos, bom dia ouvintes. E só o fato de acertar o nome já é um grande começo, né? Porque não é um nome tão fácil. Não é tão fácil, mas fofolete. A gente tem assim a Renata, que está treinadíssima para saber como se pronuncia, e está escrito aqui, pronuncia-se, entendeu? Tô ligada, tá? A coisa, para não passar vexame, né? A gente pega e pronuncia pelo menos o nome do entrevistado. Falo muita bobagem, mas pelo menos o nome do entrevistado nós falamos certo, não é verdade? Espero. Bom, o Ricardo, além de autor desse livro em sorteio hoje, ele é mestre em métodos numéricos, seja lá que demônio signifique isso, em engenharia, professor de matemática também. E agora, a gente começa, Marcão, com um trecho do livro dele no Momento Literatura, assim a gente começa direitinho. Vamos lá. Light Literatura. A matemática é um grande tesouro, mas ela só tem valor quando está ao alcance das pessoas. E é isso que essa obra se propõe a fazer, tornar palpável essa ciência tão importante que permeia o mundo inteiro em tantos aspectos, de modo a torná-la interessante para todos aqueles cujas vidas são impactadas por ela, ou seja, todos nós. Fofolete, então seu livro, se me desculpe, deveria se chamar Um Milagre. Porque tornar a matemática interessante é um verdadeiro milagre. Não, você não acha, Marcão? Não. Não acho. Você acha a matemática bacana? Por quê? Eu acho ela uma delícia. Por que a matemática? Fala, Marcão. Você sabe, Maria, que a maioria das pessoas que eu conheço que não gostam da matemática, que odeiam matemática... Um dia serão governados por ela. Não, isso aqui é de política, desculpa. Elas tiveram experiências muito negativas com professores de matemática. Porque criança muito pequena gosta. Elas adoram matemática e depois elas vão desgostando. Por quê? Porque de alguma forma acabaram recebendo uma bronca, não sabiam fazer, receberam uma bronca, ou fizeram de uma forma criativa, usando a inteligência, e acharam uma solução própria. Não pode fazer desse jeito, tem que fazer assim. Gente, o que é isso? E aí o que acontece? As pessoas não gostam de matemática e fica esse climão em torno dela. E, na verdade, é uma delícia mesmo. Professor Ricardo, esses dias eu achei no Instagram, sabe aquelas publicações que falam assim, você é do tempo em que, né? E aí mostraram, do tempo que não podia usar esse lápis para fazer prova. Lembra o lápis que tinha tabuada? Uau, sensacional. Não, aquele lapisinho branco que tinha tabuada era sensacional. Era o sonho de consumo de qualquer criança, né? E a gente nem gastava aquele lápis, né? Porque se você comesse ele, começava a comer a do 2. A do 2 ainda vai, que todo mundo sabia. A do 3 ainda vai. Mas quando começava a comer a do 4 e a do 5, você já perdia toda a informação super necessária, né? Bom, vamos começar do começo. Tabuada, sim ou não? A pergunta é... Decorar. Com o tempo, sim. Inicialmente não é necessário, porque a história do lápis, né, é muito bacana, porque a pessoa tinha que ter dois lápis, né? Um para consultar e outro para usar, né? Porque escrever e consultar ao mesmo tempo era mais difícil, né? Mas assim, às vezes tem essas questões que as pessoas discutem muito e falam, mas a primeira, a questão do decorar, né? O memorizar, na verdade é muito relativo, né? Um exemplo bem simples. Vamos imaginar assim um supermercado, por exemplo, e as pessoas que trabalham com frutas e verduras têm aqueles códigos da banana, da maçã e tal. A pessoa, com o tempo, ela acaba memorizando aqueles códigos por um uso e pela necessidade. Então, assim, memorizar com aquela obrigação e sem ter um sentido para aquilo, não é perda de tempo. Então, eu acho que a memorização é uma consequência, ela é uma consequência de um trabalho importante. É claro, memorizar a tabuada ajuda muito, mas essa de, assim, obrigar a pessoa, com o tempo ela vai memorizando, ela vai usar. E é mais ou menos o que o Marcos falou, né? Tem que ser uma coisa importante. Eu sempre brinco com o pessoal que a matemática seria bacana se ela fosse boa temática, né? Não má temática. Então, que bonitinho. Por aí, né? Acaba assustando muitas pessoas, mas faz parte do dia a dia, a gente tá diretamente ligado com ela e às vezes não percebe de tão natural que ela está nas nossas vidas. Agora, teve um grande problema, Maria, no Brasil, que foi uma leitura errada do Piaget. O Piaget falou assim,
parem de fazer as crianças memorizarem a tabuada sem que elas saibam o que é. Sem que elas saibam o significado de uma multiplicação. Ensinem a multiplicação. Quando a criança souber, então poderá memorizar. Daí ele faz uma frase, a próxima frase é: pare de memorizar a tabuada pela tabuada. Ponto. Aí o que aconteceu? Todo mundo disse: Piaget falou para parar de memorizar a tabuada. Piaget falou que não adianta memorizar. E aí o que aconteceu? As professoras pararam de incentivar a memorização da tabuada, e aí quando forem ensinar divisão, se a criança não sabe de cor a tabuada, para fazer a divisão ela não consegue. Então o que fizeram? Voltaram com aquele processo antigo de fazer uma divisão do método longo. Em vez de você fazer a divisão em 3, 4 passos, fazem 10, 12 passos, porque você não faz mais o uso da tabuada, vai fazendo subtrações sucessivas. Nossa, eu nem sabia que tinha isso. É terrível isso, atrapalha pra caramba. Então, como o Ricardo falou, pelo uso, você acaba memorizando. Então é isso mesmo, é o que ele falou. Tem que incentivar a memorização, não cobrar e penalizar por não saber. Um ouvinte que não se identifica diz o seguinte: demora umas 3 horas para recarregar a tornozeleira, dá trabalho. Não sei se você é usuária, se você for, conta para nós e conta assim qual que é a sensação, como é que você faz para usar vestido, bota de cano longo, tem que ser justa ou não. Mas a gente sabia aquela coisa de moda, né? Que acho que para nós, né, é muito importante, enquanto mulheres, né? Caso se surgir o caso a gente usar, né? Vai saber, né? Bom, Ricardo, o teu livro busca, né, pelo menos você me passou essa informação, busca tornar a matemática algo mais palatável, certo? E para isso você recorre a uma série de interdisciplinariedades, né? Você entra na história, né? Um breve olhar sobre a história da matemática, esse é o teu tema. Como é que foi essa tua pesquisa e por que você resolveu adentrar na história para explicar matemática? Bom, a história da matemática está presente já desde a história da humanidade. Então, assim, alguns relatos mostram que desde o início, os primeiros sons emitidos, assim, pelos seres humanos eram exatamente para indicar quantidades. Então, isso faz parte, assim... Tem um dinossauro. Dinossauro não tinha porque não tinha junto com o ser humano, né? O que é? Um tigre, dente e sabre. Depois era 2. Era mais ou menos isso. Então já indicava quantidades. E nós, intuitivamente, nós temos um poder muito grande. Eu sempre comento com as pessoas ali, né? Para atravessar a rua, por exemplo. A gente faz uma série de cálculos matemáticos ali de uma forma muito rápida. Explica para nós. O tempo que a gente leva para atravessar a rua, a distância de um lado até o outro, os veículos que estão vindo, as velocidades. É MR e UV no estado puro, é isso? Exatamente. E outra, se a gente errar as contas, a gente não vai estar aqui para contar a história, né? Então a gente acerta essas continhas ali. Claro. E a gente faz de uma forma intuitiva. Então as pessoas, elas têm essa noção, que nem o Marcos falou, a criança, ela tem essa noção da matemática, da quantidade, do desafio. E só que a gente acaba estragando isso depois, né? A gente acaba destruindo muitas vezes essa coisa bacana, né? Então a boa matemática vira matemática mesmo depois, né? Você sabe que tem uma tribo na África que eles conseguem, eles conhecem os números até uns 4 mais ou menos. Então eles têm 1, 2, 3 e 4. Tudo é múltiplo de 4, então? Mas eles fazem, o termo principal é par. Então eles têm assim, eu tenho um coco, o outro tem 2, ele diz eu tenho um par. Então o par é muito forte para eles. Então 4 cocos é 2 pares, ou seja, par. A partir daí eles não têm mais números. Então, como eles sabem o par, se ele tiver 16 cocos e você roubar um, ele percebe. Ele sabe que levaram. Por quê? Porque ele vê que não tem mais pares, que um dos pares foi desmanchado. Então eles descobrem. Mas se você roubar 2, eles não descobrem. Você tá falando sério? Estou falando sério. Então essa tribo, eles não desenvolveram a abstração matemática além disso. Eles só chegam no par, no 1 e no 2. No máximo 4, porque são 2 pares ou par-par. A partir daí fica muito difícil deles abstraírem. Por isso que você pode roubar 2, mas jamais roube 1, porque senão ele descobre e vai atrás de você. É verdade, é sério. Isso tá na... Eu não sei se eu tô gostando do que eu tô ouvindo, então tô gostando. Tô tentando absorver, se eu tô acreditando. Não, é verdade. Interessante. É claro que mais antigamente, antes da construção do número, como é que a gente contava os cocos ou contava os animais, né? O Ricardo deve saber muito bem isso.
eles faziam uma correspondência, né? Então, por exemplo, eu tenho as cabras entrando lá no meu quintal, para cada uma que entrar, eu seguro uma pedrinha. Então, vai entrando cada cabra uma pedrinha. Eu não sei quantas pedrinhas, mas eu sei fazer a correspondência. Então, eu vou pegando as pedrinhas, corresponde a todas as cabras. Se faltar uma cabra, eu percebo, opa, sobrou uma pedrinha, está faltando uma cabra. Certo. Mas eles fazem isso sem a construção abstrata de número. E aí no concreto você simboliza como outra coisa menor, de fácil manuseio, entendi. Perfeito. E aí essa tribo não tem, conseguiu já desenvolver um pouco, foi até o par. A partir daí não deu mais. E me conta, Ricardo, é isso mesmo que o Marcão falou? Não, eu estava pensando em alguma coisa agora aqui, né? Não vamos roubar cocos ali, né? Tipo, não é uma apologia. Isso mesmo, a Afanation, exatamente. Mas às vezes por aí, é só um exemplo ali, né? Então deixa bem claro isso, senão depois a tornozeleira eletrônica vai fazer parte aí. Ele é um ladrão de coco. Me conta uma coisa, Ricardo, até onde foi a tua pesquisa sobre a matemática? E conta para nós alguma curiosidade também sobre a descoberta dos números. Então tá, na verdade é assim, então cada época, cada tribo, cada povo tinha uma forma diferente. Então a base 10 é muito utilizada. Base 10. O que a gente conhece agora, né? Que seria o 0, 1, 2, 3, 4 até o 9, e a partir disso a gente vai combinando, né? Então o 10 nada mais é do que 1 seguido do dígito 0 e assim por diante. Algumas épocas eram usado base 60, então no caso ângulos e tempo a gente usa muito a base 60. Isso para ângulo é verdade. Peraí, continue, vai lá. Tô gostando. É bacana, porque assim, dependendo do que a gente precisa, a gente tem as respectivas bases. Por exemplo, na área de informática, a gente usa uma base binária que é o 0 e 1. Pois é, e o 0 e 1 que significa o quê? Quando o Marcão falou do par, eu me lembrei do 0 e 1. O que significa isso? Exatamente. Olha, a gente conhece como álgebra de Boole, né? O Boole era um matemático que trabalhava com essa parte lógica. Na época, era século XVIII, e ele, né, na época, os estudos que ele fazia eram vistos como totalmente fora de uma realidade. E a base da informática hoje. Então, a gente tem pulsos de corrente, né? O pessoal fala assim, passa corrente e não passa corrente. Na verdade, o computador não consegue zerar a passagem de corrente, mas ele vai aumentando e diminuindo essa intensidade. E essas combinações 0 e 1 geram imagens, vídeos, fotos e música e tal, via essa questão de combinações 0 e 1. Então a gente tem as bases binárias que estão associadas aí aos elementos, números, letras e tal. Então é a base da informática. Fala-se muito, por exemplo, na questão da computação quântica e tal, que já está sendo desenvolvido, mas hoje a gente trabalha com essa base binária, que é o funcionamento de qualquer sistema digital. Então tudo é matemática. Tudo é matemática. E química também, vamos combinar, né? Química também. Matemática e química, eu creio que sem os dois a gente não teria o mundo que temos hoje, né? Rolar uma química, né? 8h30. Ai, meu Deus. Flashlight. E no programa Light News você pode participar pelo 999777744. Nosso convidado de hoje, além do nosso querido Marcos Meyer, que é educador, psicólogo e matemático também, professor de matemática também, além do Marcão, temos Ricardo Alexandre Deckman Zanardini. Ele é professor de matemática e é mestre em métodos numéricos em engenharia, que achei o máximo isso. Daqui a pouco, no intervalo, eu vou perguntar para ele o que significa isso. Já voltamos. Estamos apresentando Light News com Maria Rafá, aqui na Transamérica Light. Programa Light News aqui na Transamérica Light. O nosso tema de agora é matemática. Querido Marcão aqui conosco, nosso comentarista, Ricardo Alexandre Deckman Zanardini, professor de matemática e autor do livro que sorteamos hoje para vocês, um breve olhar sobre a história da matemática. Bom, vamos lá. O Carlos diz o seguinte: meu filho caçula, quando começou a aprender matemática, ficava nervoso e até chorava. Com calma e falando para o guri ler com calma, ele sozinho entendia e solucionava de maneira correta na maioria das vezes. Essa é a metodologia melhor para matemática, é isso? Calma nessa hora? Calma, tranquilidade. E assim, valorize o raciocínio da criança, a forma pessoal, particular que a criança resolveu o problema. Por quê? Porque aí ela vai ser valorizada e vai sentir que, puxa vida, matemática é legal, raciocinar é legal, pensar é legal. Mais tarde a matemática vai entrando e como uma ferramenta. Olha, em vez de você contar tantas vezes, dá para usar a multiplicação. Aí ela percebe, opa, que legal. Por exemplo, você está com o teu filho no carro passeando e daí você fala assim, olha lá, filho, um prédio de 3 andares com 4 janelas em cada andar. Daí, quantas janelas tem ao todo? Aí o que essa criança vai fazer? Ela vai contar janela por janela.
Aí ela vai perceber mais tarde que se ela soubesse fazer 3 vezes 4 de cor, ela já saberia o resultado. Então, você mostra que a multiplicação vem para ajudar, vem com uma ferramenta. E aí essa criança vai gostar. Por quê? Porque foi valorizada desde o início. A Mel Razeira diz o seguinte, um grande beijo, Mel. Essa introdução ao livro me lembrou os livros de Malba Tahan, um grande escritor brasileiro, diga-se de passagem, que tinha esse nome artístico, né, em virtude da sua origem, da sua ascendência árabe, e era professor de matemática, né? Meu filho estuda no colégio suíço e a metodologia deles é completamente diferente, muito mais lógica daquela que aprendi. Lembro que fui atrás da professora para que ela me ensinasse o método para eu conseguir ajudá-lo. Quero muito esse livro, me inclua nesse sorteio, diz ela, né? Bom, Ricardo, há várias metodologias, portanto, de você ensinar matemática? Sim, quando a gente pensa em educação, há várias formas, mas assim, o mais importante, quando a gente fala, no caso, ensino matemática, e eu vejo que isso ocorre muito com os alunos, é a questão do porquê, né? Por que estudar aquilo? Porque o que a gente percebe muito? As pessoas acabam estudando matemática, uma coisa abstrata e totalmente fora da realidade. Então, a frase que a gente mais ouve é essa: para que eu vou usar isso? Isso é no ensino fundamental, no ensino médio. Então, um exemplo, eu tive uma experiência assim na 6ª série, hoje em dia seria a atual 7ª série, e era sistema de equações, 2 equações, 2 incógnitas, e eu lembro que eu perguntei para a professora, mas legal, mas e por que isso, né? E a resposta ou era assim: isso cai na prova, ou você vai usar isso no vestibular. E a vida da gente é como se fosse uma prova no vestibular, né? É que nem moletom, antigamente a gente botava moletom e a vida da gente era moletom, né? Hoje em dia, né, não, mas na época era mais ou menos isso, a vida da gente era prova e vestibular, e não era nem a questão da aprendizagem, o conhecimento e onde aquilo vai ser utilizado, simplesmente assim, repetir um processo, e aquilo era uma coisa muito metódica, muito chata. E um exemplo bem simples, né, se a gente vai, por exemplo, numa lanchonete, compra um X salada, compra um refrigerante, seria o X mais Y, a gente não sabe o preço dele, vamos supor que a gente pagou R$10, por exemplo, então X salada mais refrigerante, R$10. Aí outra pessoa foi lá e comprou 2 X saladas, comprou um refrigerante, então 2X mais um Y, por exemplo, vai dar R$16. Qual é o preço de X salada, qual é o preço do refrigerante? É um sistema de equações, onde a gente vai achar o valor do X, vai achar o valor do Y. Então, quando a gente começa a trabalhar com a matemática de uma forma mais palpável, mais concreta, o resultado ele é muito positivo. E é mais ou menos isso que a gente faz no livro, né? A gente começa a relacionar o desenvolvimento da história da matemática, como que esse processo todo foi ocorrendo ao longo, né, dos anos. E a maioria dos estudos surgiam sempre de questões práticas, seja agricultura, seja comércio, seja engenharia, e hoje a gente tem uma abstração muito forte. A abstração ela é importante, não vou dizer que não, mas a questão da aplicação ela é fundamental também. Então, eu acredito que independente da metodologia ser utilizada, o mais importante é a razão de estar estudando aquilo. Não adianta só estudar, do tipo assim, estuda porque cai na prova. Isso não é motivação para ninguém. Meninos, tudo bem até que nós chegamos às abstrações, né? Como você bem disse, né? Enquanto a gente está no problema concreto, que você pode trazer para a tua vida real com muita facilidade, como vocês deram alguns exemplos, eu acho lindo. Quando você chega, sei lá, numa geometria no espaço, quando você chega numa álgebra, quando você chega em matrizes, aí a coisa complica para quem não tem o dom de conseguir abstrair os números. E a minha pergunta, pensando já numa crítica ao sistema educacional, é a seguinte: é necessário que todos os alunos, mesmo aqueles que não se direcionem posteriormente a exatas, que eles saibam isso? Na opinião de vocês, isto é necessário? Isso vocês podem até criticar nosso sistema educacional, porque acho que é para isso que vocês estão aqui também. O que você acha, professor Ricardo? Primeiro você. A pergunta é bastante importante, complexa, e a gente vê que há muitas discussões em relação a isso. Muitas vezes adicionam-se alguns temas, tiram-se alguns temas, e aí vem aquela questão, mas por que eu vou estudar se eu não vou usar essa informação, né? E aí que está o detalhe. Antes de a gente questionar se vai usar ou não, né, a gente tem que saber qual é realmente o verdadeiro sentido daquilo. Por exemplo, matrizes. A pessoa fala, eu nunca vou usar matriz na minha vida. Mas aí o cara vai lá e faz uma tabela no Excel. Ele coloca lá a planilha, por exemplo, dos gastos mensais. É uma matriz. Então, a gente acaba usando. Aí o cara fala assim, não vou usar logaritmo não serve para nada. Aí ele vai fazer lá uma aplicação financeira, ele quer saber quanto tempo leva para, por exemplo, R$100 na poupança, 0,6% ao mês, em um ano, né, quanto vai levar para R$100 virar 150, por exemplo. Ele vai precisar do logaritmo. Por quê? Porque o logaritmo vai determinar essa questão relacionada ao tempo de uma aplicação. Então, quando a gente começa realmente a olhar a fundo cada tema que é estudado no ensino fundamental,
fundamental, ensino médio, a gente percebe que todos eles têm a sua importância. E, é claro, vai muito do que a pessoa vai escolher, mas na medicina vai ter matemática, no direito vai ter matemática, na pedagogia vai ter matemática, na farmácia vai ter matemática, não tem como fugir. A gente vive no mundo matemático. E a questão da geometria, por exemplo, nosso mundo é geométrico. Se a gente olhar um copo, por exemplo, a maioria desses copos tem um formato cilíndrico. Claro, tem as exceções, um prato. Sim, mas eu preciso medir o copo que eu estou tomando água? Ótima pergunta. Aí vem aquela questão realmente... Você sabe o raio dele? Usando raios do copo ali, né? E muitas vezes sim, muitas vezes não. Aí vamos agora fazer assim, um exemplo agora meio fora da realidade, mas se eu tenho um armário, quero saber de repente se tem espaço para os copos ou não. Vou enfiando. A gente vai ter que colocar. Vai empurrando, sabe aquele jeito que vai. você que vai daí ficando, né, apertadinho? Exatamente. Não. Então, tem situações que a gente não vai usar, né? Realmente vai falar, não vou fazer de uma forma intuitiva. E aí que entra a grande questão. A gente pode trabalhar a matemática de uma forma intuitiva. Você acha que ela está sendo trabalhada de forma incorreta por alguns professores? Olha, tem professor que vai para a sala de aula, ele vai simplesmente repetir o que está no livro didático e o aluno repete o que está no quadro e é uma cópia, um vai copiando do outro, né? Então muitas vezes isso acontece, isso é um erro gravíssimo. Marcão, tua opinião? Olha, eu fico imaginando uma criancinha pequena perguntando assim para a professora: professora, é de mais ou de menos? Essa pergunta é muito feita para as professoras, é muito comum. Ou seja, a criança não sabe decidir se é uma operação de adição ou subtração, mas ela sabe fazer a continha, fazer o algoritmo. Gente, a menor coisa, a menos importante é o algoritmo, porque qualquer calculadora hoje faria conta. É o raciocínio dela que é importante, então. Exatamente, só que daí o raciocínio não é valorizado. Por quê? Porque a criança tem que aprender na marra as mardita continha. Vai ensinar, por exemplo, divisão com o número 107 na casa, dividir por 107. Aquele zero ali é um inferno para a criançada. Então, para que fazer isso? Dá uma calculadora na mão, mas faz pensar. E aí, quer ver? Eu vou fazer um teste aí com os nossos ouvintes. Olha só que interessante. Você compra uma caneta e uma borracha. Juntos, eles custam R$1,10, ok? A caneta custa R$1 a mais. Quanto custa a borracha? Vou perguntar de novo, que é bem simples. Olha lá. A caneta mais a borracha custa R$1,10. R$1,10. A caneta custa R$1 a mais do que a borracha. Tá, quanto então custa 10, a borracha? 10 centavos. A maioria das pessoas responde 10 centavos. Não é? Não, porque se a caneta vale 1 e a borracha 10, ela vale 90 centavos a mais. Um a mais. Viu? Nossa. E isso que tem que ser trabalhado com a criança, esse tipo de raciocínio, e não fazer a conta no papel, porque a conta no papel ou na calculadora é o de menos, mas desenvolver na criança intuição, dedução, indução, estimativa, raciocínio hipotético dedutivo, lógica, essas coisas que precisam ser desenvolvidas. E o que a gente faz? A gente joga no lixo 5 anos da escolaridade da criança, ensinando as continhas que ela não vai nunca mais usar. Quando é que um adulto hoje pega um lápis e papel, deixa-me fazer a conta aqui, dividido por 108? Não faz. Pega uma calculadora, qualquer celular já tem a calculadora. Mas o raciocínio por trás da operação é que a gente precisa ter ensinado. Por exemplo, um psicólogo não entra no vestibular, não passa no vestibular, ele quer fazer psicologia, né? Um adolescente que quer fazer psicologia, ele não passa no vestibular porque não sabe matemática. Ele vai mal em matemática. Mas ele tem um raciocínio abstrato alto, muito avançado. Porque para fazer psicologia você precisa abstrair, pegar sinais do outro, você precisa entender tons de voz. Isso é um alto nível de abstração, ou seja, é um sujeito altamente capacitado que não entra porque não sabe matemática. Mas qual matemática que ele não sabe? É essa que é enfiada a goela abaixo para as crianças aprenderem e que não desenvolve cérebro. Professor Ricardo, satisfação ouvi-lo no programa que sempre dá um show. Ricardo foi meu professor na faculdade. Saudades, diz o nosso ouvinte, Gilvan. Uau, Gilvan. Bacana, tá lá. Lembro exatamente, Gilvan, Maria Bernadette e mais uma turminha super bacana, assim, nota 10. Bacana. Eu tento fazer o máximo das contas de cabeça. Ajuda? Com certeza, é o que o Marcos falou agora, né? Essa questão de você, né, poder desenvolver o raciocínio e, é claro, na hora do aperto a calculadora ajuda muito, mas é uma forma... E assim, continuando no assunto, mas mudando um pouquinho assim só, né, a questão não só matemática, mas assim, diversos
temas que a gente estuda são importantes, né? Você falou em química, mas a química, física, biologia, história, um exemplo assim, mudando um pouquinho, a gente fala só em matemática, mas vamos pensar na história da humanidade. Muitos acontecimentos de hoje são coisas que a gente já viu em outras épocas parecidas. Então a gente pode pensar, puxa, com base, né, no que já aconteceu, o que está acontecendo agora, qual é, né, uma estimativa que vai acontecer futuramente. Então, né, esses conhecimentos que a gente tem, todos eles são importantes. Loteria, uma ótima pergunta. As pessoas falam assim, você que faz matemática, e aí, quais são os números da Mega Sena? Me conta uma coisa. Uma chance de 50 milhões, então é praticamente impossível ganhar. O que eu acho bem interessante, né? Vale a pena você ficar prestando atenção nos números que nunca saíram, por exemplo? Sempre sai essa informação. Serve pra alguma coisa? Muito relativo isso. Não, desculpe. E muito relativo. Quer me responder os dois? Pomba, os dois matemáticos não me respondem isso. A resposta foi dar, né? Mas... Os números que nunca saíram foram esses. Sempre tem uma reportagem sobre isso. Serve pra alguma coisa essa informação? Na prática, não. Por quê? Porque para você acertar... Porque todos os números estão no bombo, já dizia minha avó. É que para você acertar, a chance é muito pequena. É 1 em 50 milhões. 55 milhões, mais ou menos. Imagina, uma chance em 50 milhões. Então é muito baixa essa chance. Vamos supor que você não use esses números que jamais saíram. A tua chance aumentou em quanto? Então, em vez de uma chance em 50 milhões, aumentou em uma em 49 milhões 860. Ou seja, na prática, você não consegue perceber que você melhorou sua chance. E nos jogos de futebol que o pessoal fica falando, tantas vezes o Brasil teve um volante que cabeceou pela cabeça, mas não pela orelha, que daí bateu com o queixo no céu. Serve alguma coisa isso? Olha, fora ilustrar. Não ao mesmo tempo, porque assim, é uma questão bacana, é muito importante falar isso, porque assim, a gente fala muito em probabilidade, estatística, previsões e tal, e o nome diz uma previsão. Se vai acontecer ou não, tem outros fatores que naquele momento estão sendo fundamentais. Então assim, a previsão ela ajuda a ter uma estimativa. Agora, se realmente vai acontecer ou não, é outra história. Então, resumindo, não vai funcionar. A não ser que se tenha essa ideia do tipo assim, olha, a pessoa ela tem, por exemplo, um histórico, um jogador de futebol, por exemplo, que cobra pênalti e a cada 10 cobranças ele acerta 8. Então, o histórico dele, assim, a chance de acertar é muito grande. Agora, se naquela tem cobrança... poucos fatores junto. Então. Se naquela cobrança ele vai acertar ou não, aí é outra questão. A chance dele dá para calcular. Mas agora, o que realmente vai acontecer, a gente não sabe. Mas a possibilidade é muito maior. Por exemplo, vamos supor que o Messi acerte 9 gols em 10 chutes. E o outro cara super bom, ele acerta 5 em 10 chutes. Qual que você vai botar para bater o gol? Vai botar o Messi, mas ele pode errar. Por quê? Porque ele tem uma possibilidade em 10. Não, mas daí se tem um goleiro que pega mais bola de esquerda e o Messi joga mais de direita, daí você põe um cara que puxa mais... Exatamente. Nossa, confusão, difícil jogar futebol, Maria, né? Que nos Estados Unidos teve um cara que calculou o valor de cada jogador pela média de acertos que ele tem no beisebol. Então, assim, ele começou a perceber que os grandes jogadores, os mega shows, são caríssimos demais. E ele percebeu, assim, que se você formar um time só com os... É proporcional ao valor mesmo. Exatamente. Só com os caras que não são estrela, mas que a média de acerto deles é alta, aí ele descobriu que o time fica muito mais barato e a chance desse time chegar na final era igual a do outro cara que está gastando bilhões, milhões e milhões. Então eles mudaram, isso mudou todinha a forma de contratação de jogadores nos Estados Unidos. Agora eles usam matemática para fazer isso. Matemática ajudando a sua vida. E hoje eu li uma notícia no Twitter, que até depois, se vocês quiserem dar uma olhada, porque ela é bem recente, é muito interessante. Um consultor americano, um homem muito bem sucedido nos negócios, deu 10 dicas para você ser bem sucedido no comércio. E uma delas é você multiplicar o teu espaço de venda pelo teu faturamento anual. E aí você tem um faturamento por metro quadrado. Que legal. E isso é um número que é facilmente identificável com outros negócios, e aí você vê se o teu dá lucro ou não. Achei super interessante. 8h51. Estamos apresentando Light News com Maria Rafá, aqui na Transamérica Light. Voltamos a apresentar Light News, aqui pela Transamérica Light. Oferecimento Powercom Brasil, as melhores soluções em no breaks, grupos geradores e sistemas de energia solar, e Diamond ar-condicionado de precisão. Acesse diamond.com.br e conheça nossas soluções de alto desempenho para a climatização do seu data center, salas elétricas e laboratórios. Venha conhecer o super cardápio da Labella Pizzaria.
tem pizzas, obviamente, também muitas porções, carnes e peixes, num ambiente agradável. Gente, tem até camarão, é uma delícia, eu sei porque eu já comi, tá? O ambiente é familiar e agradável, próximo à Faculdade Positivo, música ao vivo de quarta a domingo. Agora, em novo endereço, na Eduardo Esprada, 4.900. É super fácil, aquela Eduardo Esprada, aquela rua que não acaba nunca. Exatamente essa, depois da Avenida Batel, ela vira Nossa Senhora Aparecida. Oi? É uma ótima definição, rua que não acaba nunca. Entendeu, né? Você vai lá na Avenida Batel, depois a Avenida Nossa Senhora Aparecida, aquela que todo mundo conhece, tá? 4.900, bem fácil, tá? O telefone é 3088-4445, tem valet, e tem tudo, tem lugar para estacionar na frente, mas tem valet também. Acontece aqui. E falando em pizza, juro que eu li a borda mais bonita da cidade, mas não é a banda mais bonita da cidade. A borda de pizza. Recebi o press kit deles, maravilhoso, né? Desde 2009 a banda reinterpreta canções que ama. Vocês sabem, o vídeo Oração, eu tive o prazer de ser a primeira pessoa a entrevistá-los quando começou a ficar viral. Foram 40 mil acessos quando o Mardi me mandou. No dia seguinte eu abri aqui o computador, já estava em 70 mil. Falei, não, tem que entrevistar esse povo, né? Legal. E a gente entrevistou e foi muito bacana, né? E agora tem o lançamento do novo disco da banda mais bonita da cidade. De Cima do Mundo, Eu Vi o Tempo. O lançamento é amanhã no Teatro Positivo, às 20 horas, você já sabe. E depois vai na Labela. Olha que coisa mais linda do mundo. Você pode fazer um programaço. Autor de hits de Fábio Júnior, como O Que É Que Há, Ivanusa, com a música Mudanças. Sérgio Sá está hoje com Jane Duboc, e não percam esse espetáculo. Começa agora, estou sabendo o horário direitinho, às 18 horas. Por quê? Porque esse espetáculo é transmitido ao vivo aqui na Transamérica Light, Fofolete. E às 19 tem o horário do Silêncio Nacional. Vocês conhecem, né? A hora do Brasil. Então tem que ficar quieto, tá? Então é às 18 horas hoje no Conexão Shopping Curitiba. Não perca, portanto, entrada gratuita e aberta ao público. Não é necessário ingresso para participar. Tem Luiz Gustavo Vilela hoje? Tem Os Segredos do Amor de Wong Kar-wai no Cine Clube SESI do nosso comentarista, né? Esse evento é do nosso comentarista Luiz Gustavo Vilela, o Teatro SESI em São José dos Pinhais. Será que ninguém gravou a conversa do Temer? Não sabemos, saberemos mais tarde. Tem algo que o querido Marcão não saiba fazer? Tem, mas eu não vou contar. Eu era tão ruim. Eu sou amiga dele, né? Amiga / inimiga. Eu era tão ruim em matemática que cheguei a não entregar uma prova. Quando eu fui contar para o professor na outra semana, ele falou que ia me dar pontos pela minha sinceridade, diz a ouvinte Gislene. Deveriam ensinar lógica booleana para crianças. Que demônio é esse, professor Ricardo? A do 0 e 1 lá, que a gente falou agora. Entendi. Vamos lá. Que show, o Gilvan, né? Olha que faz 17 anos disso, memória do professor Ricardo, hein? Que coisa, um elefante. As coisas boas e bacanas da vida a gente não esquece, né? E, assim, todas as pessoas que passam, né, pela vida da gente são super importantes e em particular, né, o Gilvan, assim, foi uma pessoa nota 10. Ali, bonito. Então... Fiz um curso de programação em HP extracurricular justamente para desenvolver raciocínio rápido, onde o professor do curso também não concorda em aprender métodos numéricos sem uso de aplicativos como MATLAB ou uma HP. Diz a ouvinte Kelly. O que significa isso? MATLAB é um software que faz as operações matemáticas, as equações da matemática. Em vez de você ficar fazendo na mão, põe no programa. Sou o Marcos, que é vigilante e faço sudoku. Ajuda muito no raciocínio. Ajuda a produção. Ajuda bastante porque desenvolve a abstração em vez de desenvolver algoritmo, continha. Você acha também isso, professor, que fazer coisinhas à mão assim também ajuda? Ajuda sim. E deixa eu até aproveitar e fazer um pequeno parênteses aqui rapidinho. Você falou da rua que não acaba mais, né? E o número 4.900. Uma curiosidade só, a matemática na... 4.900 da Eduardo Esprada? Exatamente. Olha que lindo, fala. Claro, existem as exceções também, mas como é que é feita a numeração da rua? Eles pegam basicamente assim, a distância do centro até a extremidade, né? Então até o bairro ali, por exemplo. Então 4.900 significa que a partir do comprimento da rua, né? Você estará a 4.900 metros. Então se a pessoa está ali, por exemplo, no número 3.000, ela fala, puxa, mas será que falta muito, falta pouco? É só fazer 4.900 menos 3.000, ele vai ter mais ou menos 1.900 metros para chegar no local. Sensacional, considerando-se que cada quadra é mais ou menos uns 250 metros, aí ela sabe quantas quadras faltam. Olha que lindo. Só que isso vai por terra abaixo na Europa, Fofolete, porque lá é por imóvel. É número 1, 2, 3, o imóvel.
Entendeu? Então, tipo, o imóvel 1 é do lado 3, que é do lado do 5. Do outro lado são os pares. Aí você se lasca porque sabe acabou. Por que foi feita essa da quilometragem? Exatamente pela divisão do lote. Porque assim, se você colocar número 1, 2, 3 e 4 e resolver dividir um lote na Fica metade... Fica 1A, 2B. Exatamente. E aí não consegue. Então, para evitar esse tipo de coisa, eles fazem a metragem até a metade daquele terreno. E se dividir, automaticamente já geram números novos ali que estarão nessas metades também. E falando em números novos e metades, eu tenho que encerrar o programa. O assunto sobre matemática me lembrou das aulas da escola, onde era decoreba pura, nunca me dei bem, agora deu vontade de estudar novamente. Olha que linda, a Diná. Há cursos para adultos desenvolver a sua própria matemática? Boa pergunta. O próprio Kumon, você pode participar e vai desenvolver e vai lá para longe. O que você acha também? Recomenda isso? Não, e outra coisa também, a internet, YouTube, a gente tem vários materiais disponíveis gratuitamente aí para as pessoas. É gostoso de estudar. Procure Khan Academy. Também tem também. Tô ligada, aquele professor. Jéssica, turma de logística 2013, saudades das aulas do professor Ricardo Zanardini, olha aí, outra aluna sua. Muito bacana. E um abraço, né, para todos, assim, são pessoas, como a gente fala, né, que são muito especiais. Flashlight. Professor Ricardo, obrigada por estar conosco. Ricardo Deckman Zanardini, ele é nosso convidado de hoje, autor do livro Um Breve Olhar sobre a História da Matemática. O livro está à venda onde, Fofolete? Dá para entrar no site da Intersaberes, então www.editoraintersaberes.com.br. E o teu Facebook está lá indicado para nós, tá bom? Obrigada, Ricardo, por estar conosco. Eu que agradeço. Obrigada. E, Marcão? Um grande abraço a todos. Quem quiser entrar em contato, marcosmeyer.com.br. E tchau para vocês e até amanhã. Tchau. Você ouviu na Transamérica Light News com Maria Rafá.